Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Reiteramos aos nossos telespectadores o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, Sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E quem se interessar em abrilhantar a festa de casamento, contrate a doutora Luciana Mello. Lindas canções em sua cerimônia de casamento. Luciana Mello é tecladista e cantora. Faça contato pelo 999-676276, 999-676276. E por falar em contato, faça contato conosco também. Programa Direitos e Deveres, através do WhatsApp. Você pode mandar aí um alô pra gente, uma sugestão. Fique à vontade. O telefone do nosso WhatsApp é 98451-3033. 98451-3033. Todo mês eu faço aqui uma dica, uma sugestão para o telespectador a respeito de leitura de um livro. Geralmente livro ligado à área política, histórico-política, do Brasil, inclusive contemporânea. Mês passado, eu sugeri aos telespectadores o livro Tchau, Querida, do ex-deputado e ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, que também esse livro foi feito a quatro mãos, ele com a sua filha, a deputada Daniele Cunha, que conta toda a história do impeachment da presidente Dilma, do antes, o durante e o depois. É uma leitura muito importante para o brasileiro, porque ali são narrados fatos que aconteceram ali por trás das cortinas, nos bastidores da Câmara Federal, do Senado Federal, principalmente da Câmara. É importante essa leitura para a gente saber como as coisas aconteceram. É impressionante. E esta semana, este mês, melhor dizendo, a minha dica vai para um livro chamado Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Esse é do autor Bruno Garsagem. Esse Bruno Garsagem, ele é doutorando e mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e pela Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. Formado em Direito, pesquisador do Centro de Investigação da Universidade de Portugal, coordenador e professor de Ciência Política da pós-graduação na Escola Austríaca, podcaster, colunista, palestrante e autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, também pela editora Record. Então tá aí essa dica de leitura para este mês, que eu deixo aí para vocês, do Bruno Garsagem, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégio que assola o Brasil. Isso é até muito interessante, porque o nosso programa é Direitos e Deveres, né? E aqui nesse livro narra com muita propriedade, com muita sabedoria, como é próprio do autor, que eu acabei de dizer para vocês aqui, um currículo da vida desse jornalista, desse pesquisador, a respeito de como as coisas no Brasil, mais direito e menos dever. E a nossa Constituição de 88, ela escancarou direitos e direito é direito do início ao fim e os deveres. Cada direito corresponde a um dever, são coisas que estão atreladas. Então, nós estamos passando no Brasil, depois principalmente da Constituição de 88, isso já faz parte da história do Brasil, desde o descobrimento, que vem aí esses privilégios, esses benefícios. Agora, a partir da Constituição de 88, escancarou mesmo, e ele conta aqui com muita propriedade, com documentação,
tudo documentado, né, provado, uma coisa espetacular. Interessante para saber como as coisas caminham dentro da ala dos governos, do poder judiciário, dos direitos máximos e deveres mínimos. Outro assunto que está tocando agora toda a mídia brasileira, nós já estamos quase aí, o final do ano. Novembro já está aí na reta final. E logo no início de 2022, o assunto sempre é preparativos, né, para o Carnaval 2022. Então está uma dinâmica de opiniões, de entendimentos. Tal cidade vai ter carnaval, tal outra não vai ter. A outra vai ter, mas a prefeitura não vai cobrir nenhuma despesa, que é o caso de Poços de Caldas. Em algumas cidades irão ter carnaval de rua. Então fica essa... Não é uniforme, né? Deveria ser uma coisa uniforme, valer para o Brasil inteiro, porque a intenção ainda é evitar a contaminação do coronavírus, o Covid-19. Na Europa, já está acontecendo a chamada quarta onda. Alemanha, Portugal já voltou com restrições severas. A Holanda, então, estão acontecendo coisas muito fortes, que os governos estão se sentindo obrigados a tomarem providências, porque o número de contaminação, de internação e de óbito voltou a crescer. E isso, para chegar aqui do outro lado do Atlântico, é questão de muito pouco tempo. E carnaval, aglomeração, as pessoas se beijam, se abraçam, etc. E a tendência de contaminação pode aumentar. Por outro lado, também, a vida continua, as pessoas querem se divertir, querem se confraternizar. Nós tivemos aí, desde o início do Covid-19, beirando 620 mil mortos no Brasil. E hoje não tem quem não, pelo menos não tenha conhecido uma pessoa da família, um amigo ou um conhecido que tenha falecido de Covid-19. A onda amenizou, não acabou, não passou. Por mais que as notícias sejam positivas aqui no Brasil, de que o índice de mortandade está muito pequeno em relação ao pico que esteve, ainda estamos tendo aí uma média de 300 mortes por dia no Brasil de Covid-19. É uma situação que vem declinando e que, ao que tudo indica, vai chegar numa posição muito agradável. A preocupação de alguns especialistas é que isso possa dar um salto, está em queda livre, possa dar um salto e vir novamente um aumento de contaminação, exatamente tendo em vista o carnaval, onde as pessoas ficam muito próximas. Então fica aí a critério de cada um. Eu acho que a responsabilidade é de cada um. No caso aqui de Poços de Caldas, já foi dito aí pelo chefe do executivo que a prefeitura não vai promover carnaval, não vai investir em carnaval, não vai patrocinar carnaval. Mas aquele que quiser botar seu bloco na rua, pode, não tem problema. Os bares vão funcionar, os restaurantes, tudo vai funcionar normalmente. E o pessoal do prédio, do pessoal da empresa, dos amigos, os familiares, né, que se reúnem para fazer o bloquinho, quiser botar o bloco na rua, nada disso será proibido. Pode brincar, confraternizar, mas é aquilo que eu falo, direitos e deveres que nós estamos falando aqui, né? É um direito da pessoa, né? Se divertir, se extravasar, brincar nessa data que já é tradicional, principalmente no Brasil. Mas, e o dever de se cuidar?
e o dever de colaborar para que não seja contaminado e não contamine, que é o principal, não contamine outras pessoas. É uma matéria que gera muita discussão. Então, no meu modesto pensamento, fica a cargo de cada um o seu livre arbítrio e o seu senso de urbanidade, de humanidade. Aí a pessoa age conforme a sua consciência. Esse assunto, até chegar ao carnaval, ainda vai ter muita manchete por aí. Tivemos essa semana, próxima passada, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Todo o Legislativo, Câmara Federal, o Senado, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, todas elas têm lá dentro várias comissões. E uma delas, que é a considerada principal, é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, todo projeto de lei, o legislador, desde o vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, que quiser propor uma lei de um determinado assunto para ser votado, primeiramente, não é assim, põe e já vai para ser votado. Não. Ele apresenta o projeto. E esse projeto vai passar por comissões que dizem respeito ao assunto que aquele projeto está querendo dizer. Mas a primeira deles, a mais importante, é a Constituição e Justiça. Então, alguns deputados, que é o caso que eu estou me referindo aqui, que compõem essa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, eles que vão analisar se aquele projeto que o colega está dando entrada para ser votado e virar uma lei, se ele está de acordo com a nossa Constituição Federal. Se ele não está ferindo em algum aspecto a Constituição Federal. Porque, se assim fizer, ele será considerado inconstitucional e fim de papo. Não segue em frente. Arquiva. E Justiça, exatamente, vai analisar. Será que esse projeto, por exemplo, na área penal, na área criminal, mas já tem uma lei referindo sobre isso. Mas já tem uma que já fala sobre esse assunto. Então a Comissão de Constituição e Justiça breca. Fala, não, quando existe já uma lei, se não for para modificar uma lei e não vier expressamente dizendo que é para modificar uma lei, revogar uma lei, para ficar nos mesmos dizeres, ele não vai passar também. Então é assim que funciona. Depois desse breve comentário, a Comissão da Constituição e Justiça da Câmara Federal, da chamada CCJ. Na Câmara Federal, ela é comandada pela deputada Bia Kicis. E um deputado deu entrada num projeto de lei para diminuir a idade cronológica de permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, qualquer ministro, ele pode ficar até aos 75 anos. O que o deputado que deu entrada, ele quer que caia para 70, volte aos 70. Porque até 2015, a idade máxima de permanência de um ministro do Supremo era de 70 anos. Completou 70 anos de idade, tem que sair. Mas no governo Dilma, em 2015, antes do impeachment, foi votada uma lei que ficou conhecida como PEC da Bengala, aumentando de 70 para 75 anos a idade cronológica para que o ministro permaneça no Supremo. Mais 5 anos. Eu, particularmente, entendo que isso é uma aberração, porque até os 70 anos, ficar mais 5 anos, 75, o que de 70 a 75 uma pessoa pode trazer de melhor contribuição para o sistema jurídico brasileiro, sendo que existem outros novos que estão precisando ter uma oportunidade.
e fica aquilo tudo travado com os senhores idosos. Por isso que pegou o apelido de PEC da Bengala, né? Segurando a bengalinha ali, mas não sai de jeito nenhum, somente aos 75. O que querem agora é retornar como era antes de 2015, até os 70. Depois de muita discussão, bate-boca, interessante que alguns partidos, principalmente de esquerda, que naquela época votaram contra o aumento de 70 para 75, agora votaram contra a diminuição de 75 para 70. Vai entender. E o que acontece? Agora, ela foi aprovada na comissão, depois de tanta discussão. Quando é aprovada na comissão, ela tem sinal verde para ir para plenário, para ser votado por todos na Câmara Federal, para depois ir para o Senado. Como é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que ter 2 votações na Câmara, se passar, e 2 no Senado. Só que já estamos sabendo que o presidente da Câmara, a deputada Arthur Lira, não tem interesse de colocar essa matéria em votação, ele acha que tem outras ideias a respeito desse assunto. E lá no Senado, o seu senador Pacheco, presidente do Senado, ele já disse que lá isso não passa. Mas ele nem colocou em votação, nem chegou lá ainda. Ele já então, isso é uma forma clara de dizer que é contra. Então, está querendo dizer o seguinte, nem adianta vir para cá, porque se chegar até aqui, não vai passar. Infelizmente. Já que a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir, eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. E por falar em Senado, o Auxílio Brasil, que é o que substituiu o Bolsa Família, na campanha do presidente, na época então candidato Jair Bolsonaro, os opositores falavam, vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com o Bolsa Família. E o que ele fez? Ele aumentou o Bolsa Família, em todos os sentidos, colocando até mais ajuda aos necessitados, estado de pobreza, extrema pobreza. Então, esse Bolsa Família não é mais chamado de Bolsa Família, é Auxílio Brasil. O governo, isso já passou na Câmara Federal. Essa medida provisória, que veio lá da Presidência da República, depois de muita discussão, passou na Câmara Federal e foi para o Congresso, para o Senado. Está parado. Um assunto de extrema relevância, que diz respeito a arroz com feijão no prato do pobre, do paupérrimo. Está parado no Senado, não vota. Dizem que vai ter um esforço concentrado nos últimos dias de novembro e nos primeiros dias de dezembro, antes das férias dos senadores, para votar isso e outras coisas. E o incrível que pareça, esse aumento, que vai de 100 e poucos reais para 400 do Auxílio Brasil, 184 deputados da Câmara Federal votaram contra. Eu não vou nem comentar uma coisa dessa, porque o nosso tempo aqui nem é curto. Mas para a gente ter uma ideia, o Bolsa, esse Auxílio Brasil, é para aqueles mesmo que estão na penúria. E o deputado vota contra aumentar
de 100 e pouco para 400. Fica aí o seu comentário. Mas o governo federal vai mandar pagar em novembro. Porque o que acontece? Terminou o auxílio emergencial em outubro. E quem recebia do auxílio emergencial, dentre outras pessoas, o pessoal do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Então o governo já mandou pagar, mesmo ainda não sendo votado pelo Senado, para que as pessoas não fiquem sem esse básico das pessoas pobres, paupérrimas, que não são todos que receberam o auxílio emergencial. Pessoas que estão fora desta linha de pobreza, abaixo da linha da pobreza, também receberam. Esses já encerrou. Já está encerrado o auxílio emergencial. Mas por falar em auxílio emergencial, muitas pessoas, em um determinado momento que recebiam o auxílio emergencial, foi suspenso, foi cortado. A pessoa teve o direito de reclamar, o direito de contestar. E muitos pelo Brasil, milhares e milhares e milhares de pessoas, tiveram o recurso aceito. Aceito. E o governo vai pagar agora, em novembro, já até pagou para muitos, o auxílio emergencial. Então muita gente pode estar confundindo, em novembro tem auxílio emergencial? Não, não tem, acabou em outubro. O que tem agora é o residual, é o que ficou para trás daqueles que pararam de receber por algum motivo, que contestaram, que entraram com argumento, dizendo que tinham direito, que ganharam, e o governo está mandando pagar agora em novembro. Eu falei semana passada aqui do IPVA, de Minas Gerais. IPVA é estadual, cada estado tem o seu IPVA. Imposto de propriedade de veículo automotor. E existe um projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como eu disse, que tem que estar correndo muito para dar tempo, para que o cálculo sobre o valor do IPVA dos veículos seja feito conforme a tabela do veículo no ano de 2020. Porque no período da pandemia, os carros subiram muito, tanto novos como usados, seminovos. E se for fazer o cálculo em cima da tabela FIPE 2021, o proprietário de veículo automotor vai levar um susto com o valor que vai vir do IPVA do carro. Então o que querem os deputados? Que seja o cálculo feito em 2020, quando a coisa ainda estava tranquila. Tudo indica que essa matéria vai passar. Tem até um expediente de uns vereadores aqui de Poços de Caldas endereçado ao governador Romeu Zema, pedindo isso, mas isso já está sendo feito pela Assembleia Legislativa, vejo como desnecessário, apesar da ideia ser muito boa. Vamos aguardar, porque, como eu disse, em dezembro agora vai sair a tabela do valor. E tem estado pelo Brasil aí que o bicho pegou. Eles mantiveram o cálculo em cima do valor da tabela FIPE 2021 e tem dando um salto aí por veículo de 20%, de 25%, de 30%, até mais de 30% do valor do carro. Aí você tira 4% disso, que é o chamado valor venal do mercado do veículo, e é o valor do IPVA. Em alguns estados a coisa está complicada, principalmente Rio Grande do Sul e outros estados aí. Em Minas Gerais estamos aguardando, eu espero que a Assembleia resolva logo isso e que o governador concorde com isso para o bem de todos os proprietários de veículo automotor. Mas essa semana, próxima passada, a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais já divulgou a escala de pagamento. Como eu disse, o valor não, né? Ainda está sendo discutido. Mas a escala de pagamento, existem algumas modificações que eu achei interessante e já passo em primeira mão para o telespectador. Então nós temos aí uma tabela de automóveis, né, caminhonetas, utilitários, motocicletas, ciclomotores, carros considerados comuns, pequenos, particulares, e depois embaixo de caminhões, ônibus, vans,
micro-ônibus. O que existe de diferente aí? A tabela continua pelo final da placa do veículo de 1 a 0. Só que nos outros anos, a parcela única ou a primeira parcela era paga em janeiro, conforme o final da placa. Este 2022, a cota única ou a primeira parcela vai ser em abril. A segunda cota em abril, maio. A terceira cota em junho e mais uma cota em julho. Todos os outros anos anteriores era dividido somente em 3 parcelas do IPVA. Então agora em Minas Gerais, para o próximo ano, vai ser dividido em 4. Abril, maio, junho e julho. Então, tudo conforme o final da placa, como eu disse, de 1 a 0. Abril, maio, junho. Quem quiser pagar cota única, uma vezada só, vai pagar, pode pagar antes, pode pagar já no final de dezembro, janeiro, fevereiro, mas o limite para não ter cobrança de juros será em abril, conforme o final da placa. Então, cota única, paga em abril. E se eu quiser pagar antes, não tem nenhum problema. E se eu for pagar depois, tem multa. Então, o padrão, o limite, abril, primeira cota única ou a primeira. Se eu quiser dividir, então vou dividir primeiro em abril, maio, junho e julho. Então isso veio facilitar muito a vida do proprietário de veículo automotor, porque o valor agora vai ser dividido em 4 vezes e isso vai dar uma amenizada no bolso, na sobrecarga aí das despesas. E como janeiro sempre é um mês de muita despesa, o fato do governo de Minas ter jogado para abril também veio dar uma ajuda, um alívio para o proprietário de veículo automotor em Minas Gerais, tá? Como eu disse, PVA de cada estado tem o seu. Então, voltando aqui, a gente vê que existe ainda, vamos voltar aqui, o Lucas, nós temos aqui uma outra novidade que nos outros anos, quem fosse pagar em parcela única, na primeira, uma vezada só, tinha um desconto de 4%. Agora são 5%. Então, eu acho que quem tem condições de pagar o seu IPVA numa parcela só, é vantajoso, porque 5% já é uma boa economia e esse valor de dinheiro aplicado aí no mercado financeiro não tem nenhum tipo de investimento que está dando 5%. Então, é uma vantagem. E dependendo do valor do carro, se é um IPVA mais caro, quanto mais caro, esse 5% também é correspondente ao valor. Então, é uma economia maior. Já colabora aí, botar uma gasolina, já colabora aí para uma compra aí de um supermercado, né? Uma ajuda. Né? Hoje as coisas estão caras em todos os sentidos. 5% será o desconto do IPVA para quem for pagar na cota única. E valor normal para quem for dividir nas 4 vezes. Então, fique tranquilo, a pessoa vai ficando em dezembro, vai ficando apavorada, porque em janeiro IPVA. Não preocupa com janeiro, nem com fevereiro, começa a pagar em abril. E isso é muito bacana. E falando em carro, o projeto de tabelar o imposto de circulação de serviço, de mercadoria e serviço, que é o ICMS dos combustíveis, que o presidente Bolsonaro tanto insistia que os governadores reduzissem, porque aí o presidente não tem como agir, é do Estado, cada Estado tem o seu valor de ICMS. Ele queria, então, que os governadores reduzissem isso. Houve um projeto de lei que passou na Câmara Federal, que era para dar uma margem só de porcentagem de ICMS para todos os estados. Com isso, diminuiria o valor do litro da gasolina. Passou na Câmara, foi para o Senado. E no Senado, não votaram. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, não colocou em votação. Infelizmente.
Obrigado pela atenção. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço. Fica com Deus.